Estamos em Malaquias, capítulo 2, continuando nesse mesmo tema da controvérsia. Estamos na segunda controvérsia de Deus com seu povo, que fala aqui em Malaquias. A primeira foi só os primeiros 5 versículos do capítulo 1, mas essa segunda controvérsia começa no capítulo 1, versículo 6. E continua até agora, assim, até o capítulo 2. Estamos falando agora sobre, vamos dizer assim, a segunda parte dessa segunda controvérsia, porque a primeira parte era Deus falando por que eles ofereciam a Deus sacrifícios com tão pouco valor. Então, a primeira parte da controvérsia de Deus, dessa controvérsia, era a falta de honra, a falta de valor, a falta de interesse no relacionamento deles com Deus. A primeira controvérsia era assim, o povo achando que Deus não os amava. E a segunda, Deus está falando como que vocês me tratam de uma forma tão desprezível. Ele fala abertamente que principalmente os sacerdotes, foco principal em toda essa controvérsia é a respeito dos sacerdotes, e ele estava falando na primeira parte dessa segunda controvérsia sobre os sacrifícios, focando mais em sacrifícios que eram desprezíveis, que eles estavam demonstrando que eles não davam valor, porque eles tinham dado assim estavam dando coisas assim muito sem valor para Deus. Então eles estavam mostrando que eles não tinham realmente, eles não estavam valorizando o relacionamento com Deus. Mas agora, a partir do capítulo 2, que é uma continuação, ele está falando sobre o próprio chamado dos sacerdotes, como eles não estavam cumprindo realmente o chamado que eles tinham. E o sacerdócio é um tema muito grande em toda a Bíblia, mas especialmente no Primeiro Testamento. Os sacerdotes tinham um papel muito central. Estamos falando sobre restauração. Nessa restauração do tempo depois do cativeiro, Deus nem vai restaurar o rei, os governantes civis, o reino para Israel. Mas os sacerdotes, sim, os sacerdotes eram uma classe principal dentro do grupo que voltou da Babilônia. O papel deles era central. Esdras era um sacerdote. Então, e em todo o relato da história do povo de Deus, o sacerdócio sempre foi muito, muito importante. Então, esse assunto do sacerdócio aparece em todo o Primeiro Testamento, tem um papel central. Mas eu estava pensando assim, como esse texto de Malaquias 2 é um dos textos que trata de uma forma não muito ampla. Ele já tinha falado sobre sacrifícios no capítulo 1, mas essa parte do capítulo 2, de 1 a 9, é um texto que fala muito forte a respeito do que Deus quer dos sacerdotes, do que eles não estavam fazendo. E como nós sabemos, na Nova Aliança todos são sacerdotes. Falamos da última vez sobre como Deus queria que a nação de Israel, toda a nação, pudesse ser... o desejo original de Deus é que fosse uma nação de sacerdotes. E na Nova Aliança nós voltamos a esse tema, né? Que todo o propósito de Deus, todo o nosso chamado não é mais um grupo separado, uma parte apenas, só a tribo de Levi, só a família de Arão, mas todos nós somos chamados para ser sacerdotes. Então, esse texto aqui de Malaquias 2 é central para a restauração, porque, como nós vimos, não vai ter verdadeira restauração sem o povo voltar para a terra deles, sem reconstruir a casa de Deus, sem ter a cidade de Jerusalém. Tudo isso era importante, mas essencial é que o sacerdócio pudesse funcionar, a aliança pudesse funcionar. Então, esse assunto de sacerdócio é central
na aliança, na primeira aliança, na história do Primeiro Testamento, mas é essencial até hoje. Então, dentro do nosso estudo, nós sempre queremos entender o que Deus estava fazendo naquela época, o que Deus estava fazendo nesse tempo com Neemias, agora o profeta Malaquias, o que Deus estava querendo fazer, o que Deus queria consertar, o que Deus queria restaurar, mas isso também é essencial, nós sempre queremos fazer a aplicação do que é o sacerdócio na nova aliança. Nós queremos entender aquela época, aquele contexto, mas nós queremos aplicar isso, então, entender o que era o sacerdócio, o que Deus queria com o sacerdócio naquela época, é fundamental para nós entendermos nosso papel, nosso chamado. Isso é fundamental. Vamos orar. Senhor, nós desejamos que o Senhor fique satisfeito. Essa mensagem profética em que o Senhor não estava satisfeito, não se agradava dos sacrifícios, e o Senhor não se agradou nessa época dos sacerdotes da tribo de Levi, o Senhor estava muito insatisfeito. Então, com certeza, o Senhor continua olhando para nós a nova aliança e, em grande parte, também insatisfeito com a maneira como nós temos desempenhado nosso chamado, nossa função de sacerdócio. Então, pedimos que o Senhor venha, fale conosco, ajuda-nos a entender o que o Senhor deseja de nós no nosso tempo, na nossa geração. Pedimos isso e desejamos realmente oferecer a Ti o que é agradável a Ti. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Bom, isso aqui é o que essa folha aqui, o que nós vimos na aula passada. Então, só queria lembrar, nós enfatizamos, lemos o texto de Malaquias 2, de 1 a 9, e vimos então que são várias coisas que Deus está colocando aqui para os sacerdotes, né? O que estava errado, por que Deus estava... E Deus estava muito bravo, Deus falou coisas muito sérias nesse texto, falou de colocar esterco no rosto deles, de amaldiçoar, de colocá-los em posição de desprezo. Então, a mensagem profética aqui foi muito dura, mas nesse texto ele mostra o que ele esperava, o que ele queria daqueles sacerdotes, ou às vezes fala a tribo de Levi. Nós sabemos que toda a tribo de Levi foi separada para servir a Deus, mas dentro da tribo de Levi tinha o sacerdócio. Então, quando às vezes fala a tribo de Levi, mas ele está se referindo mais especificamente os sacerdotes, mas toda a tribo de Levi também estava negligenciando sua função diante de Deus. Então, nós falamos bastante sobre esses primeiros 2 pontos, que acima de tudo Deus queria que eles ouvissem, que eles levassem a sério, que eles colocassem isso no coração. Então, enfatizamos essa primeira parte. Então, hoje nós queremos falar um pouco sobre essas outras funções, mas acima de tudo, até um ponto que eu não coloquei nessa lista aqui, eu vou ler primeiro aqui e depois vou mostrar numa outra folha. Nossa ênfase hoje que é entender o que Deus queria, porque ele estava dizendo: vocês não estão cumprindo o seu chamado, vocês estão errando, vocês estão muito longe de fazer aquilo que eu coloquei ao encargo de vocês. Então, precisamos entender. E é interessante que nesse capítulo 2, no capítulo 1, na primeira parte, ele fala de sacrifícios. Que para nós, sempre a gente associa no Primeiro Testamento sacerdote com sacrifícios. Os sacerdotes que ofereciam os sacrifícios no tabernáculo, depois no templo. Quando não tinha templo, quando não tinha como oferecer os sacrifícios, no primeiro instante, talvez muita gente pensava, não tem o que o sacerdote fazer. Mas o sacerdote tinha muito o que fazer, e isso foi desenvolvido durante o cativeiro, e Esdras foi mais ou menos assim o protagonista dessa nova função
do sacerdócio, porque Esdras foi criado no cativeiro, mas ele era um sacerdote. Antes dele voltar do cativeiro, antes dele voltar para Jerusalém, ele era um sacerdote e ele tinha uma função muitíssimo importante, que era se dedicar à lei de Deus, às escrituras, a ensinar, e tem tudo aquilo que fala no livro de Esdras, né, sobre o coração de Esdras, o que Deus deu encargo para ele fazer. E aqui nós temos isso, né, que entre as coisas aqui que fala no capítulo 2 de Malaquias, nós temos isso, que eles tinham a função de ter a verdadeira instrução. Essa palavra instrução é a própria Torá, a própria lei, mas essa palavra Torá significa instrução. E talvez numa próxima aula possamos falar um pouco mais sobre o que é instrução do ponto de vista de Deus, o que significa essa instrução. Mas eu quero mostrar que eles tinham essa função, que não é muito enfatizado assim antes do tempo de Esdras. Agora, a partir de Esdras, isso se tornou algo muito importante, né? No livro de Neemias aparece que os levitas, os sacerdotes tinham que ensinar, e o próprio Esdras tinha essa função, mas antes disso não falava muito. Tem alguns textos que mostram, vários textos na verdade, mas não é o que mais sobressai, não é o destaque maior que nós pensamos e que o povo naquela época pensava. Eles não tinham essa associação tão forte entre o sacerdócio e o ensino, a instrução, o conhecimento, né, que vamos ler aqui de novo, né, no versículo Malaquias 2, versículos 6 e 7. Fala: a lei da verdade esteve, porque ele está falando no início como era, a lei da verdade, a lei da Torá, estava na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Da sua boca devem os homens procurar a instrução, a Torá, o conhecimento, a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, tudo isso está enfatizando, mais uma vez, isso foi em parte já por causa do cativeiro, que durante o cativeiro eles não tinham como oferecer sacrifícios, não tinham templo. Aí outros sacerdotes antes de Esdras, mas Esdras foi assim o homem que aparece na história trazendo essa função sacerdotal de se dedicar à lei, de se dedicar à palavra escrita, de ensinar, de amar, de entender, de buscar o verdadeiro conhecimento. Então esse coração sacerdotal de buscar o conhecimento se torna mais forte aqui no tempo de Malaquias, no tempo de Neemias e próprio Esdras. Já tinha a casa, o templo de Deus reconstruído, mas mesmo assim a função importante de restaurar a lei, de restaurar o conhecimento de Deus, a vontade de Deus, entender a palavra escrita, isso era algo muito importante. E claramente Deus, que conhece todas as coisas, estava preparando o povo, porque quase 500 anos depois, um pouco mais de 500 anos depois que o povo voltou inicialmente do cativeiro, o templo seria destruído novamente. E nós estamos até hoje, em 2025, nós estamos, assim, o povo de Israel ainda está sem templo, sem sacrifícios. Hoje, vários judeus sabem que são da linhagem dos sacerdotes, mas hoje não chama ninguém de sacerdote. Qual o título, qual o nome dado aos sacerdotes? Na verdade, hoje, para ser um rabino, né, esse título que hoje é o mestre, é o que ensina, esse título não é reservado apenas para quem é da linhagem dos sacerdotes. Então, houve uma nova instituição que não existia no início, que chama sinagoga,
que começou a surgir exatamente durante o cativeiro, mas principalmente depois. Então, as sinagogas, que podia ter vários, não precisava ser só um templo em Jerusalém. As sinagogas surgiram em todos os lugares, em vários lugares. No tempo de Jesus tinha em várias cidades, e mesmo na cidade de Jerusalém, além do templo, tinha sinagogas. Então a sinagoga surgiu como um lugar de ensino, um lugar de instrução. Então isso é algo também que com certeza nós vamos abordar em outro momento. Mas esse aqui era um dos encargos, né? O chamado dos sacerdotes era que eles pudessem ensinar. Então, depois de falar sobre os sacrifícios desprezíveis, os sacrifícios muito sem qualidade, sem valor que eles estavam oferecendo para Deus, agora ele foca até mais assim, o ponto central aqui no capítulo 2, é essa função de que os sacerdotes, os levitas, eles deveriam ensinar, eles deveriam ter o verdadeiro conhecimento e eles deveriam ajudar as pessoas a se desviar do mal. Então, ser mensageiro, né? Essas outras funções aqui, algumas delas, a maioria, tem a ver com instrução, né? Então, nesses pontos aqui, instruir a verdade, instruir sem parcialidade, que era uma coisa importante. Essa instrução tem a ver também com decisões. No livro de Deuteronômio, no capítulo 17, Moisés mostra como deveria funcionar o governo do povo de Deus. E naquele modelo original não era para ter um rei. E o próprio juiz, ele não era uma figura tão central. Ele deveria ter, né, Moisés estava instruindo, que teria um lugar na terra de Israel, onde haveria a casa de Deus, onde estaria o sacerdote e haveria um juiz ali. Mas ele não tem assim um grande título, ele não tinha um grande destaque. Quando o povo tivesse qualquer tipo de questão de não saber quem estava certo, quem estava errado, que nós temos até hoje, nós temos leis, nós temos a consciência, nós temos uma porção de coisas, e até hoje fica essa dúvida. E as pessoas defendem tanto o mal que às vezes você fica em dúvida, será que quem praticou o mal realmente praticou o bem? Então, tinha sempre essa questão tão duvidosa do que era a verdade, do que era a decisão certa. Então, naquele tempo, teria também. E em Deuteronômio 17, Moisés instrui, fala assim, olha, quando vocês tiverem um problema, na verdade, a primeira instância, vamos dizer, era na própria cidade. Haveria as pessoas mais experientes, os anciãos, as pessoas com mais experiência, com mais idade. Então, teria algo assim na própria cidade para ajudar a tomar decisões e saber o que era certo e errado. Mas ele falou assim, se tiver alguma coisa muito difícil que na sua cidade não resolve, então vocês vão para o lugar onde está o sacerdote, onde tem alguém, né, a casa de Deus e onde se oferece as coisas para Deus, e ali você vai inquirir. E aí teria duas funções, duas autoridades juntas ali, que era o sacerdote e o juiz. Então, as duas, né, no final, para não ficar o poder numa pessoa só, Deus sempre dividia esse poder, para não concentrar em uma pessoa só. Então, o sacerdote, ele teria a função de ouvir o caso e de saber como aplicar,
o que a lei de Deus, o que a instrução de Deus ensina sobre aquele caso. Porque muitas vezes, até hoje, nós temos situações que a Bíblia não fala explicitamente o que você faz. Até sobre questões muito importantes hoje, como o aborto, por exemplo, não tem uma lei, uma instrução específica, porque eles nem tinham condições de medicina e saber como fazer isso. Então, eles não tinham esse problema. E as tantas outras coisas que nós temos hoje, né? Situações de internet, situações de comunicação, situações de informática, tantas coisas que não tinha no tempo da Bíblia. Então, não tem uma instrução específica sobre aquele caso. Mas o sacerdote, ele teria que buscar, ele teria que ser uma pessoa que conhecesse bem a lei de Deus, a instrução de Deus, e ele teria a sabedoria para aplicar. Mas essa sabedoria também seria conferida com o juiz. Então tinha essas duas autoridades, né, que juntas, assim, o juiz daria o veredito final, mas o juiz também, ele teria que ouvir o sacerdote. Ele teria que ouvir a instrução. E sempre tinha isso. Depois até Moisés previu que um dia teria rei. Nesse mesmo capítulo 17 de Deuteronômio, ele fala assim: quando vocês colocarem um rei, o rei tem que ouvir, ele tem que ler, ele tem que dar atenção à lei de Deus. Então, essa instrução que o sacerdote deveria ter era fundamental para o governo do povo de Deus. Isso tudo tem muitas implicações e dentro do possível vamos tentar falar um pouco sobre isso. Mas o importante que eu quero salientar hoje é que Deus, aqui nesse texto de Malaquias, mais uma vez, de todos os textos, vários textos na Bíblia que falam sobre sacerdócio, tem as passagens dentro dos livros de Moisés, tem outros textos durante a história, tem textos proféticos que falam sobre como os sacerdotes estavam fazendo mal, tem a visão de Ezequiel, os últimos capítulos do profeta Ezequiel, que falam sobre os sacerdotes no futuro. Então, assim, tem muitos textos sobre o sacerdócio, mas não tem nenhum texto tão explícito como esse de Malaquias sobre essas funções do sacerdote e o que Deus realmente esperava dos sacerdotes. É realmente um texto muito importante, esse capítulo 2 de Malaquias. É um texto que complementa, que completa várias coisas que não ficam às vezes tão claras em outros textos do Primeiro Testamento. Então vale muito a pena a gente estudar isso. Então vamos olhar aqui o versículo Malaquias 2, versículo 4, e ele fala o seguinte: então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança seja. Esse versículo é traduzido de várias maneiras em outras versões, mas ele está dizendo, ele quer que a aliança dele continue com Levi. Então Deus está falando pelo profeta Malaquias para consertar a situação que estava errada, e ele está dizendo, eu quero que a minha aliança continue com Levi. Aí ele fala, versículo 5, a minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei ambas, a vida e a paz, para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Então aqui, até não coloquei aqui nessa lista, e é um dos pontos assim que eu quero enfatizar hoje, é a aliança de Deus com a tribo de Levi, especificamente com os descendentes de Arão, sacerdócio, mas como eu falei muitas vezes, Deus mesmo incluía tudo junto, né? Porque tinha toda a tribo de Levi que era dedicada para servir ao Senhor, eles eram cantores, porteiros e
durante o tempo do deserto, eles que carregavam todas as peças sagradas do tabernáculo quando viajavam, tinham várias funções, eles eram assistentes dos sacerdotes, mas depois, no tempo de Davi, eles tiveram novas funções de instrumentos musicais, de cânticos, de porteiros na casa de Deus e na cidade de Deus, e aqui no tempo de Esdras e Neemias eles voltaram a exercer essas funções. Mas aqui ele fala a respeito sim da aliança que Deus tinha com Levi, e que Deus queria que essa aliança continuasse, e ele fala como era essa aliança no versículo 5, e depois no versículo 8 ele fala: mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi. Então ele fala, nesse texto curto, nesses poucos versículos, ele fala 3 vezes a respeito da aliança. Então eu queria comentar um pouco sobre essa questão de aliança, para a gente entender, porque na verdade fica subentendido nos textos de Moisés, fica subentendido que tinha uma aliança. Deus falou, não vou ter tempo assim de mostrar todas essas ocasiões, mas Deus falou várias vezes: olha, eu estou separando Arão e os seus filhos, e o sacerdócio eles vão ser para sempre, né? Eu estou dando a eles o sacerdócio como uma dádiva perpétua. Deus não fala nos livros de Moisés, não aparece, a gente não costuma falar aliança de Deus com Arão, né, como uma das alianças que a gente estuda. Não fala muito sim sobre essa aliança, mas fica subentendido, e os termos da aliança são muito claras. Então ele fala, nos livros de Moisés, ele fala a respeito, Números 18 é um bom capítulo para olhar, tem Números 3, Números 18, tem em Êxodo 29, assim por diante. Tem vários lugares que Deus fala a respeito da aliança que ele tinha com Arão e com seus filhos, para que houvesse uma aliança perpétua. Mas ele não usa o termo aliança, ele só promete, que a essência. O que é uma aliança? É você prometer, é você ter um vínculo, um contrato, mas é mais do que contrato, assim, a aliança, né, como nós sabemos, é entre duas partes, e é aquilo que Deus estabelece com promessas e com obrigações, mas que tinha sim uma relação, e essa relação seria duradoura, não era por um tempo, né? Era para ser algo duradouro. Então Deus deu a Arão e aos seus filhos a promessa do sacerdócio, né? Isso fica muito claro nos textos, né, dos livros de Moisés. E em relação à tribo de Levi, em Números 3, ele fala que, ele menciona isso em outros lugares, mas em Números 3, ele fala assim, que quando ele tirou o povo do Egito, todos os primogênitos, desde Faraó até a pessoa mais humilde do Egito, todos os primogênitos morreram. Só só não perdeu o primogênito se colocasse a casa que colocou o sangue na porta. Então Deus fala em Números 3, fala assim: como eu livrei todos os primogênitos da morte, então todos os primogênitos de Israel são meus, porque ele resgatou, ele livrou. Esse é um princípio de Deus, né? Quem redimiu, quem pagou preço para libertar, então a pessoa que você redimiu, a pessoa que você comprou, passa a pertencer à pessoa que libertou, né? Então Deus fala assim: como eu poupei, como eu não matei os
primogênitos do povo de Israel, então todos os primogênitos, e todos os primogênitos dos animais, né, fazia parte, todos os animais que dessa primeira cria, sempre o primogênito pertencia a Deus. Mas aí Deus fala, como que vai funcionar que todos os primogênitos são meus? Ele falou assim, a tribo de Levi vai pertencer a mim, toda a tribo de Levi vai pertencer a mim no lugar dos primogênitos. Então, mais uma vez, nós temos esse princípio de que Deus tinha feito uma aliança, Deus tinha feito um acordo, Deus tinha feito um trato, né, dizendo assim, a descendência de Arão eu separei, eles vão ser sacerdotes, eles vão estar no lugar santo, eu estou aceitando os descendentes de Arão no lugar de toda a nação de Israel. Era para todos serem sacerdotes, mas eu vou aceitar uma pequena parte, uma família. E essa família, eles que vão ser sacerdotes. Então, precisamos entender que nesse primeiro testamento, nesse primeiro momento da redenção de Deus, Deus está aceitando como se fossem as primícias. Deus está aceitando uma primeira parte, mas Ele quer todos. Né? Ele quer toda a nação de Israel. Mas por enquanto, até chegar a ter toda a nação que ele alcança na nova aliança, porque daí não só a nação de Israel, todos aqueles que foram remidos. 1 Pedro 2, ele fala, todos, vocês que nem eram povo de Deus, agora vocês são sacerdotes, vocês são uma nação santa, uma nação que não é nação, porque a nação de Deus agora é composta de judeus e não judeus. Então tem uma outra nação que Deus formou, e não é só uma tribo, e não é só uma família, agora todos são sacerdotes. E a mesma coisa acontece em relação aos primogênitos. Quem que foi liberto, quem que ficou livre do juízo de Deus no Egito? Os primogênitos. Deus estava dizendo, o anjo da morte vai passar e vai matar os primogênitos. E quem tem o sangue na porta não vai morrer. Mas, na verdade, quem que Deus estava libertando? Não era só os primogênitos. Quem que está sujeito à condenação pelos pecados, por ter se afastado de Deus, por não pertencer mais a Deus? Quem que está condenado por causa disso? Todos, não é só os primogênitos. Então, naquela época, ele estava mostrando isso como uma mensagem, como um símbolo. Assim como eu livrei os seus primogênitos, então como eu livrei, como eu redimi, como eu protegi os seus primogênitos, então os primogênitos pertencem a mim, porque eu poderia ter matado, não matei, e agora eles pertencem a mim. Em 2 Coríntios 5, perdão por não parar em cada texto e ler, mas assim, eu estou querendo cobrir várias coisas, né, numa aula só, então eu preciso passar um pouco mais rápido por cima. Mas em 2 Coríntios 5, versículo 14, Paulo fala assim, se Jesus morreu por todos, quem que Jesus redimiu? Não os primogênitos. Jesus redimiu da morte todos. Então ele fala, se Jesus morreu por todos, então todos morreram, porque a sentença de morte era sobre todos. Então quando Jesus morre no lugar daqueles que foram condenados, então ele está dizendo, vocês estavam debaixo de uma sentença de morte, e eu livrei vocês da sentença de morte. E o que ele diz como resultado? Ele fala assim, então nós não pertencemos mais a nós mesmos. Se Jesus morreu por todos, isso significa que todos estavam debaixo de uma sentença de condenação. Se Jesus morreu por todos, então todos estavam condenados à morte,
E todos que foram libertos, que são todos mesmo, esses todos não pertencem mais a si mesmos. É isso que ele fala em 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. Ele fala: agora vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um preço. Então, voltando, o que Deus está falando sobre o sacerdócio? O que Deus está falando quando nós olhamos para essa época, quando nós olhamos para o Primeiro Testamento, a primeira aliança, a aliança por meio de Moisés? O que Deus estava falando? Eu quero a nação toda como sacerdotes. E se você voltar à criação, se você voltar a Gênesis 1 e 2, o que Deus queria para toda a humanidade? Não era só para a nação de Israel. Quem era Adão e Eva, o primeiro casal? Eram aqueles que carregavam, que tinham em si a imagem de Deus. Eram aqueles que levariam a imagem de Deus e se multiplicariam e levariam isso para toda a terra. E ali no Jardim do Éden era o templo de Deus, era o santuário de Deus, era o lugar que Deus queria habitar. E esse lugar, essa função do primeiro homem e sua esposa e os seus descendentes era de ser sacerdotes, representantes. O que é um sacerdote? Eu nem sei se eu consigo conceber exatamente o que é um sacerdote, mas eu estou querendo ir além do Primeiro Testamento, além dessa época, entender o que Deus queria naquela época, né, de Malaquias, o que Deus queria dos sacerdotes, dos levitas, mas o que isso significa em relação ao propósito de Deus para a humanidade. O que Deus queria? Ele não queria só Israel, ele queria todas as famílias da terra, voltando ao propósito original de Deus na criação. E ele não queria, depois, né, não foi possível naquele momento transformar toda a nação de Israel em sacerdotes. Então, ele se contentou, vamos dizer assim, ele aceitou uma família sacerdotal e uma tribo no lugar dos primogênitos. Então, esse propósito de Deus com Levi, com a descendência de Arão, na verdade, é o propósito que, mais uma vez, se manifesta na nova aliança. E, mais uma vez, Deus está dizendo: eu não quero só um grupinho de sacerdotes, eu não quero só uma elite que, na verdade, nem me representa. E Ele está dizendo aqui: vocês que deveriam ser sacerdotes para trazer a nação de Israel para mais perto de mim, vocês não estão cumprindo a sua função, o seu papel, o seu chamado. Então, isso é muito sério, que é para nós também. Nós sabemos que na nova aliança, esse chamado, esse propósito que o apóstolo Pedro mostra na sua carta, dizendo que todos nós fomos chamados para ser um sacerdócio, todos nós fomos chamados para cumprir esse papel de Deus na terra, de seus representantes dele. Eu queria passar uma ideia de sacerdócio maior do que muitas vezes nós consideramos. Estava até pensando assim que muitas igrejas, como Davi, o rei Davi, instituiu a função de músicos e cantores, né, chamou os levitas para cumprir essas funções. Então tem muitas igrejas hoje que chamam os músicos, a equipe de música, de louvor, de levitas, né? E tem essa relação, né, com o que o rei Davi viu como uma função que não tinha no início, quando Deus separou, quando Moisés separou a tribo de Levi. Mas outra vez, né, você pensar que
os pregadores, os ministros de Deus são sacerdotes e que os cantores e músicos na igreja são levitas, é mais uma vez a gente perder um pouquinho, pelo menos assim, tudo bem, Deus até hoje, Deus usa pessoas chamadas para o ministério, pessoas que se dedicam, não são todos que fazem isso. Então nós continuamos, como no tempo antigo, nós continuamos vendo que Deus quer algo para todo o seu povo, mas então, né, o povo não vai ser, então vamos separar alguns para o ministério, que podemos pensar como se eles fossem sacerdotes, alguns vão ser músicos e cantores, então não é todo o povo, e aí fica aquela separação que, na verdade, vamos lembrar também que na Reforma, uma das restaurações, uma das coisas que os reformadores, Lutero e vários outros reformadores, o que eles colocaram como algo que precisava acontecer na igreja daquela época? Era o sacerdócio de todos os cristãos, né? Que não era para ser somente o Papa, o Bispo, o Padre, o líder que pudesse ouvir de Deus, e o povo não entendia nada e não tinha compreensão e fazia o que o líder mandava. Nossa realidade hoje não é muito diferente disso. Nós estamos... as igrejas, os movimentos evangélicos, protestantes, reformados, nós estamos basicamente na mesma posição, em que os reformadores falam assim, isso está errado, porque nós estamos dependendo de um pequeno grupo que, às vezes, como aqui em Malaquias, às vezes eles não têm a verdadeira instrução, na verdade. Às vezes, essa parcialidade, como eu falei, as decisões. Como é que você ensina com parcialidade? Que é o que ele fala no versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção ou parcialidade. Vocês foram parciais. Então, no ensino que nós às vezes ensinamos aquelas partes das Escrituras que nós nos identificamos mais, que a gente aceita mais, a gente pula outras coisas que talvez não nos agradem tanto. Mas não é só no ensino. Como já falei, a instrução dos levitas, dos sacerdotes, era quando tinha uma questão para resolver. E eles decidiam de acordo... O que era parcialidade? Dar preferência para quem tem mais dinheiro, dar preferência para quem é da família, dar preferência. Então você não julga com imparcialidade de acordo com o que realmente é. Então nós temos todas essas situações até hoje. Então eu queria falar um pouquinho... Já estou falando, né? Mas eu queria enfatizar um pouquinho sobre essa questão de aliança. Então, vou mostrar aqui um outro diagrama aqui para a gente tentar entender um pouco melhor o que nós temos aqui. E aqui, essa primeira parte aqui é dentro de Malaquias 2, porque nós podemos buscar outras informações sobre os sacerdotes, os levitas, né, em outras partes dos textos bíblicos, mas eu estou querendo falar dentro do contexto de Malaquias 2. Então, uma aliança de Deus com Levi. Ele falou, como mostrei aqui, ele falou 3 vezes sobre aliança. Falou assim, eu tinha uma aliança, né? Ele fala, minha aliança, versículo 5, né? Malaquias 2,5, minha aliança com ele foi de vida e paz. Então ele está dizendo como que era a minha aliança com Levi. E ele está mostrando como eles não estavam cumprindo, mas dentro do que ele fala, nós podemos entender o que Deus... Então eu coloquei uma seta para baixo, que existiria assim... O que Deus está prometendo para Levi? O que Deus disse
que ele vai dar para Levi. Então, essa primeira parte aqui, que é a seta para baixo, Deus está falando que ele vai dar vida e paz. Ele fez uma aliança com Levi e ele disse, olha, eu vou dar aos levitas, aos sacerdotes, eles vão ter vida, eles vão ter paz, eles vão ter proteção. É aquilo que Deus sempre promete, né? Quando ele fala com Abraão, quando ele fala com Davi, quando ele faz uma aliança, Deus fala assim, você vai ser abençoado, você vai ter paz, você vai ter vida, você vai ter... E aqui ele não... Esse aqui, o sacerdócio perpétuo, é aquilo que a gente encontra naqueles outros textos que eu falei. Você vai encontrar isso em Números 18, em Êxodo 29, versículo 9... Em Números 18, versículo 7. Então nós temos, e tem vários outros lugares em que Deus fala assim, olha, eu estou dando a Arão e aos seus descendentes uma promessa, uma dádiva. Isso era a aliança de Deus. Deus estava prometendo algo. Quando você faz a aliança do casamento, eu prometo a você, cada um faz... O casal promete um ao outro, o que eu vou dar a você numa relação. Nossa relação juntos não é uma relação comercial, não é uma relação de conveniência, é uma relação de doação, é um presente. Eu dou a você tudo o melhor que eu tenho, eu dou a minha lealdade, eu dou a minha afeição, eu dou a minha proteção, eu dou meu cuidado, eu dou tudo que eu tenho, que eu posso te dar, eu dou. Então, a aliança... o que você vai dar, o que você oferece dentro de um relacionamento. E a aliança era importante, é importante dentro da nossa situação de pessoas caídas, porque nós temos uma tendência de mudar. Deus fala assim, eu nunca mudo. Se eu amo você, se eu quero cuidar de você, se eu quero uma relação com você, eu quero isso para sempre. Mas nós não, nós queremos uma relação enquanto eu estou me sentindo bem, enquanto eu gosto, enquanto estou tendo vantagem. Então tem essa necessidade de uma aliança para que nos momentos em que eu não estou bem, e Deus usou isso também, porque o povo, nós, mas o povo de Israel, eles foram infiéis, e Deus falou, eu continuo buscando, mas... tem consequências também de uma aliança quebrada. Então, Deus estava prometendo vida e paz, e nós sabemos que ele tinha prometido um sacerdócio perpétuo, uma relação perpétua dentro dessa relação. E em Malaquias 2, o que nós entendemos que Deus esperava? E essa é a minha pergunta na aula de hoje. O que Deus espera de nós também, como sacerdotes, como levitas. E eu não tenho nenhum problema se a igreja quer chamar o grupo de louvor, o grupo de músicos de levitas, mas assim, mais uma vez, o que Deus quer é que todos nós sejamos sacerdotes, que todos nós sejamos levitas. Essa relação que Deus mostrou com os levitas de pertencerem a Deus no lugar dos primogênitos, isso é o chamado de Deus para todos nós. Nós fomos salvos, redimidos, então nossa vida não pertence a nós mesmos, E o que Deus, se nossa vida não pertence a nós mesmos, o que Deus espera? O que Deus espera desse relacionamento? O que Deus quer de nós nesta relação dentro da nova aliança? Meu foco sempre é este. Então, aqui no capítulo 2, pegando, isso aqui é dentro do contexto de Malaquias 2, e como eu falei, nós poderíamos ampliar isso buscando o que Deus queria dos sacerdotes em outras passagens, E talvez até a gente possa ler em uma ou duas referências para ver o que Deus esperava dos sacerdotes ou dos levitas. Mas aqui em Malaquias 2, o que Deus quer? Versículo 5.
Malaquias 2:5. Minha aliança com ele foi de vida e paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse. Eu sempre falo sobre isso, e falei, acho que na aula passada, sobre essa reverência, esse temor, que é algo que Deus deseja na nossa relação. E aqui nós nos deparamos com uma situação que tem diferenças entre o Primeiro Testamento e o Novo. Tem algumas diferenças, mas tem semelhanças também. E essa relação de Deus. Eu gosto mais da palavra reverência, mas a palavra, ele usa 3 palavras aqui, versículo 5. Eu lhe dei ambas, vida e paz, para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Então, eu acabei não investigando mais o sentido de cada palavra, mas essas 3 palavras, cada uma é uma palavra diferente. Ele não está usando a mesma palavra, temer, temer, temer. Ele usou uma palavra de temor, outra palavra para que me temesse e outra palavra de assombrar-se. Então, são 3 palavras e pelo menos uma, talvez todas tivessem um pouco dessa ideia. Esse assombrou-se por causa do meu nome, com certeza tem a ver com reverência, mas dentro do sentido, as palavras eram usadas muitas vezes para medo, né? Para que ele me temesse, para que ele tivesse medo. E a gente vê isso, né? No Monte Sinai, Deus falou lá do monte, no meio de relâmpagos e terremotos, e todo aquele monte estremecendo, e o povo ficou, até Hebreus fala que o próprio Moisés ficou assombrado. Então tem bastante, no Primeiro Testamento, tem bastante o sentido de medo. E nós temos, por exemplo, tem muitas situações em que Deus ficava irado. Quando eles fizeram o bezerro de ouro e os levitas se colocaram ao lado de Deus, o que eles tiveram que fazer para estar ao lado de Deus? Eles tiveram que pegar a espada e matar, e eles mataram 3.000 daqueles que estavam adorando e celebrando aquele bezerro de ouro. Então era para ter medo, era para ter assim, Deus, né? E nós temos isso no Novo Testamento. Se a gente for olhar em Hebreus capítulo 10, em Hebreus capítulo 12, né? Por exemplo, Hebreus 10, ele fala assim, agora nós, assim, antigamente, na primeira aliança, era 2 ou 3 testemunhas, era coisa assim, dada assim, por palavras de homens, mas ele falou assim, em Hebreus 10, ele falou assim, de quanto mais, era sangue de animal, mas agora, se nós temos o sangue do Filho de Deus, quanto mais perdão, quanto mais graça, quanto mais redenção, mas quanto mais temor. Então ele faz esse contraste e até fala, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então ele fala da graça, mas ele fala também do temor. Em Hebreus 12, ele fala a respeito da comparação entre o Monte Sinai, que todo mundo ficou com medo, e ele falou assim, mas vocês não estão diante do Monte Sinai. Agora vocês estão diante do Monte Sião, vocês estão com o sangue de Jesus, que fala coisas melhores do que o sangue de Abel, mas no fim ele fala assim, mas nosso Deus é um fogo consumidor. Então, mesmo na nova aliança, nós temos esse elemento do temor de Deus, de saber que Deus não é um Deus que simplesmente é liberal e perdoa e não se importa, né? E hoje até no meio dos cristãos é muito comum você querer falar do amor de Deus e como Deus ama de verdade, e as pessoas falam, mas Deus também é juiz, mas Deus também é justiça, mas Deus também... Então, nós temos até uma dificuldade, nós temos a dificuldade de entender que Deus realmente é amor, e muitas vezes,
porque nós temos, parece que, medo de que, se falar do amor de Deus, todo mundo vai relaxar e todo mundo vai achar que tudo pode, que Deus Deus perdoa tudo e que tudo vale para Deus. Então tem esse lado, e tem o lado assim de que pessoas realmente não conhecem o amor de Deus e não conhecem quem Deus é de verdade. Não tem, assim, às vezes tem assim, Deus é bondoso, Deus é Pai, e eu posso falar com Deus, eu posso ser assim íntimo de Deus, né? Assim, até para dar um exemplo, não estou dizendo que todo mundo que faz isso está agindo sem respeito para Deus, mas assim, a gente tinha uma tradição, né? Tem na língua inglesa que ninguém usa mais, né? A segunda pessoa, né? Em inglês, né? Os que falam inglês, eles não usam thou e thee, esses pronomes assim que são da segunda pessoa, né? Tu e teu, né? Mas como a versão bíblica mais usada por muitos anos era King James, que tem toda essa linguagem daquela época, então quando você ora, você usa assim, e a gente fazia isso em português e foi mudando. Agora nós falamos você, nós tratamos Deus você. E eu não estou dizendo, isso não estou só colocando um exemplo. Se a pessoa ora, fala com Deus e fala você, e tem uma verdadeira reverência no coração, Deus não tem nenhum problema com o tipo de pronome que você usa. Mas eu estou querendo dizer que, às vezes, a intimidade, às vezes, assim, entender que Deus é Pai, que Deus ama, muitas vezes gera uma falta de respeito, uma falta de realmente entender quem Deus é e de tratá-lo com reverência. Então, é um grande assunto, eu estou tocando muito superficialmente, mas Deus quer reverência. Então ele diz, olha, eu fiz essa aliança com vocês. Muitas vezes nos livros de Moisés, nos livros dos profetas, fala assim, não é qualquer pessoa que pode chegar na minha presença. Eu não permito que qualquer pessoa entre e ofereça para mim sacrifícios, que entre no santo lugar ou no santíssimo lugar. E tem aquele caso do rei Uzias, que quis entrar no Santo dos Santos como rei e saiu leproso. Tem o caso dos 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, que entraram no Santo dos Santos com fogo estranho e morreram. Né? Tem o caso de Uzá, que pôs a mão na arca e morreu. Então, Deus estava querendo dizer, não é de qualquer maneira que você chega. Agora, nós podemos dizer assim, Hebreus fala assim, o véu foi rasgado, nós podemos entrar no Santo dos Santos, está tudo livre, mas Deus continua falando, olha, vocês não estão no Monte Sinai, vocês não estão no regime da lei, que se você errar, você vai ser apedrejado, mas Deus deseja reverência. E pelo menos para mim, eu gosto muito do texto, até vou procurar ler aqui, eu gosto muito do texto de Hebreus 5, falando sobre Jesus. Quando eu penso sobre temor, e é muito complexo, imagine falar sobre Deus, como que nós vamos ter um relacionamento com Deus, como que nós vamos ser sacerdotes na nova aliança, como que nós vamos ser os levitas que pertencem a Deus, Ele nos comprou, agora nós não pertencemos a nós mesmos, nós temos o novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus, eu posso entrar no Santo dos Santos. Mas olha o que diz aqui em Hebreus 5, e versículo 7, ele está falando sobre o sacerdócio de Jesus, né? É um dos grandes temas, né, do livro de Hebreus, falando como Jesus é o sumo sacerdote. E aí no versículo 7 fala assim, sobre Jesus, o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte,
tendo sido ouvido por causa da sua, a minha tradução aqui fala piedade, mas é por causa do seu temor, por causa da sua reverência. E nós podemos notar, assim, aqui ele está dizendo que, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência, ele foi aperfeiçoado pelos sofrimentos. Então, quando eu penso assim, Jesus tinha temor do Pai, Jesus tinha reverência ao Pai, é importante entender, eu procuro entender que tipo de reverência. Se no tempo, nas primeiras alianças e até mesmo na nova aliança, quando Ananias e Safira morreram e quando fala a horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo, o que Deus deseja do seu sacerdócio hoje na nova aliança para que a gente não quebre essa aliança? Deus tem uma aliança conosco. Deus nos constituiu. E isso aparece 3 vezes no livro de Apocalipse, que Deus nos separou em Jesus para ser um reino de sacerdotes. E Pedro fala isso na epístola dele. Então, o que Deus espera? Ele nos oferece vida e paz, Ele quer que nós sejamos o seu sacerdócio, Ele quer essa relação conosco. Essa relação não é voltada para nós mesmos, essa relação é uma relação que Ele deseja alcançar o coração de Deus, é por toda a humanidade. Eu não canso de repetir isso, porque nós precisamos entender que sim, tem um povo escolhido. Deus escolheu um povo no Primeiro Testamento e continua sendo fiel a essa aliança, e Deus nos incluiu nessa escolha. Deus nos incluiu nessa nação santa, mas o desejo de Deus não é por uma nação. O desejo de Deus é para que todas as nações sejam alcançadas. O desejo de Deus é que nós sejamos sacerdotes. Sacerdotes são amigos de Deus, são representantes de Deus, são pessoas que andam com Deus e que são usadas por Deus para levar esse amor de Deus aos outros. Sempre aos outros. Eu não sei o que vai acontecer na eternidade, mas parece que tem uma cidade santa e outras nações entrando na cidade santa. Então, de alguma maneira que Deus não revelou, não deixou claro aqui nas Escrituras, qual vai ser o nosso desafio? Fala do milênio, que aqueles que foram fiéis a Deus vão ser sacerdotes e reinar com Deus por 1000 anos, mas depois continua sendo esse alvo de Deus. Parece que ele nunca vai dizer, tá bom, então eu separei o joio do trigo, eu só quero esses, os outros eu não quero. Parece que sempre tem esse alvo de Deus, faz parte da natureza de Deus não fazer um círculo fechado, não ser separatistas, elitistas, exclusivistas. O que Deus quer é sempre alcançar. Mas para poder alcançar, para poder ser sacerdotes, Deus espera essas coisas de nós. E eu não vou ter tempo de falar sobre tudo isso hoje, mas essa questão de reverência, o que é que Deus deseja? Para mim, até onde vai o meu entendimento, até onde eu consigo entender, minha compreensão de Deus é limitada, eu não posso sondar, eu não posso dizer o que Deus sente em relação aos que não são fiéis a Ele, a ira de Deus. Isso é algo que aparece em todas as Escrituras, mas o que Deus quer de quem entra em relacionamento com Ele, o que Deus quer com reverência, desde o início do livro de Malaquias, Ele está dizendo: eu quero um relacionamento que vocês valorizam,
Eu não tolero um relacionamento de relaxo, de desprezo, de menosprezo. Eu não aceito sacrifícios que demonstram que vocês não dão valor. E eu não aceito uma relação, essa aliança que Deus estabeleceu com Levi, era uma aliança em que eles, os levitas e mais ainda os sacerdotes, eles tinham acesso à presença de Deus. Eles podiam tocar nas coisas santas. Eles podiam estar diante de Deus. Eles podiam oferecer a Deus algo que fosse agradável a Deus. Eles podiam chegar e trazer algo que fosse um cheiro suave na presença de Deus. Então, o que Deus estava dizendo aqui eu dei essa aliança para Levi, eu dei vida e paz e prometi e dei acesso, mas eu dei isso para que vocês pudessem ter medo de mim. Para mim, eu não consigo entender que medo seria o elemento importante no relacionamento com Deus. Sim, principalmente na aliança antiga, realmente eles não tinham o Espírito Santo, não tinham os recursos, o entendimento, a revelação da nova aliança. Então, era mais medo do que intimidade em muitos casos. No caso de Moisés, no caso de Davi, não era. Mas para muitos, quando Arão perdeu os 2 filhos que foram mortos por levar fogo estranho, houve medo. E Deus falou, vocês precisam aprender a separar o santo do não santo. Vocês precisam saber o que vocês podem trazer para mim. Então, tinha algo que para mim, o alvo de Deus, a forma como eu entendo qual era o temor que Jesus, o Filho perfeito, tinha do Pai. Qual era o temor? E minha conclusão é que ele tinha, para ele, o mais importante, o que tinha mais valor do que qualquer outra coisa, o que tinha mais valor do que a própria vida dele, era manter o relacionamento com o Pai. E quando eu penso sobre o meu relacionamento com minha esposa, o meu relacionamento com o filho, o meu relacionamento com o amigo, se aquele relacionamento tem valor, eu tenho medo de perder, por causa do valor que eu dou. E quando essa pessoa, que nós sabemos que não tem ninguém como Deus, que é santo e sem defeito, mas quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para um verdadeiro amigo, eu tenho admiração. Isso é reverência. É você valorizar. É você dizer, com você eu tenho uma preciosidade que eu não posso perder. Eu não tenho medo de ser castigado. Eu não tenho medo, assim, com Deus como grande juiz, existe isso. Se você não guardar a minha aliança, eu vou rejeitar, eu vou... Tem a consequência de você não guardar uma aliança. Mas, como a gente fala, o medo do inferno não leva sozinha a pessoa para Deus. Ela pode tentar fazer uma porção de coisas, mas ela vai sempre pensar na sua autopreservação, e isso não estabelece um relacionamento. O verdadeiro temor de Deus, a verdadeira reverência é sim, Deus é santo, eu amo esse Deus, eu valorizo o relacionamento que eu tenho com Ele, e eu não quero perder isso por nada, e eu quero agradar. Quando você ama sua esposa, quando a esposa ama o marido, quando você ama seu filho, quando você ama um amigo, você deseja agradar. E o desejo de agradar não é
por medo do que um rei, por exemplo, se eu não der um presente bom para o rei, ele vai me matar, ou ele vai me castigar, ou vai me colocar na cadeia. Mas assim, o desejo, quando você ama, esse desejo é para que o relacionamento se torne melhor ainda. Você quer cultivar, você quer relacionar-se, e é isso que Deus estava querendo. Deus queria, com o sacerdócio, com os levitas, o que eu quero mostrar é, Deus queria com eles, como primícias, aquilo que ele queria com toda a nação e depois com toda a humanidade. E é isso que nós precisamos entender, a reverência, e isso que ele fala. Então, Jesus tinha esse temor. E você pode notar, quando Jesus ora, não só no jardim do Getsêmani, mas ele fez orações diante dos discípulos, quando ele orou ao Pai para ressuscitar Lázaro, ele fazia várias orações que são registradas. Ele não trata Deus com essa liberdade que às vezes nós achamos que entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho, nos dá direito a uma liberdade que não é lícita, que não é justificada. Assim, eu quero uma intimidade com Deus. Eu quero ser tratado como filho e não como escravo. Eu quero me relacionar com Deus como pai. Mas esse, mesmo com Jesus como meu irmão mais velho, ou se você colocar Jesus como noivo, eu quero me relacionar como aquele que valoriza, como aquele que deseja agradar, como aquele que olha para Jesus, que olha para o Pai como infinitamente puro e santo e perfeito e amoroso, mas justo, e eu quero agradar. Então, tem elementos de temor, mas de onde vem esses elementos de temor? De onde vem esse elemento de reverência? Então, eu estou tentando colocar isso dentro do contexto da nova aliança para nós entendermos o que Deus, de fato, deseja com o sacerdócio na nova aliança. Então, eu vou parar aqui, porque tem várias coisas aqui que vamos... Mas tudo isso que ele fala, né, estão nesses textos de Malaquias 2, né, que eles andavam, né, versículo 6, eu só vou identificar, né, reverência está no versículo 5, andar com Deus em retidão está no versículo 6, apartar aqui, a instrução está no versículo 6 e 7, né, que ele deveria dar instrução, nós vamos falar mais sobre isso, e ele deveria desviar as pessoas do mal. Ele deveria ser não aquele Arão que falou assim, vocês querem fazer um bezerro de ouro, eu ajudo vocês a fazer o bezerro de ouro. E depois, quando Moisés ficou bravo, disse, mas o povo queria. Nós não podemos ser assim, nós não fomos chamados para agradar as pessoas, nós somos chamados para agradar a Deus. E nós devemos ser as pessoas que desviam os outros do mal. E ele fala assim, ao contrário, vocês estão ajudando as pessoas a cair. Então tem muita coisa incluída nisso, nós vamos continuar. E aqui, esse outro lado, são coisas que nós pegamos de outros textos, nós vamos falar da próxima vez. Essa primeira relação aqui são as coisas que estão em Malaquias 2. O que Levi deveria oferecer a Deus? Essa reverência, essa valorização, andar em retidão com Deus, ser aquele que instrui com a verdade, ser aquele que desvia os outros de tropeçar, de fazer o mal. Agora, tudo isso que eles deveriam fazer faz parte de ministrar ao Senhor e de fazer a expiação. Nós vamos mostrar como isso também faz parte do chamado do sacerdote. Senhor, que o Senhor encontre, mesmo antes
da tua volta, porque quando o Senhor voltar, o Senhor vai estabelecer um reino eterno, um reino milenar, depois um reino eterno de sacerdotes. Mas o Senhor quer isso agora, o Senhor quer que nós aprendamos a ser sacerdotes, levitas, pessoas que ofereçam ao Senhor aquilo que o Senhor está desejando, e não como um rei obrigatório que exige, que só quer receber vantagem, mas o Senhor quer isso por causa de um relacionamento, que o Senhor quer que nós sejamos os teus representantes para levar adiante, para levar o teu nome adiante, para que as pessoas possam saber quem o Senhor realmente é, que nós possamos reverenciar o Senhor, mostrar na nossa vida, mostrar nos nossos lábios, mostrar nas nossas atitudes quem o Senhor realmente é, para que as pessoas te conheçam. E isso nós pedimos, que nós possamos ser o sacerdócio que o Senhor está procurando, em nome de Jesus. Amém.